E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para ranquear os sistemas de magia do Cosmere. Ah, Pedro, que critério você vai usar para fazer esse ranking? Gosto pessoal. O pior critério possível para esse tipo de vídeo de ranking. Mas eu vou ranquear de acordo com o meu gosto pessoal, não qual é o mais poderoso. O mais poderoso deve ser Hemalurgia, porque com Hemalurgia você pode fazer qualquer coisa, roubar qualquer coisa. Eu vou falar um pouco de cada um e ranquear de acordo com o meu gosto pessoal. Tem alguns que eu não conheço, eu contei no total 16 sistemas de magia diferentes, bastante coisa. 4 eu não conheço tanto ou não foram tão explorados ainda nos livros. Mas então, vamos começar no 16º lugar. Ok, em 16º lugar, nós temos as Shades, as sombras de Tyranid. Mano, tipo, não fazem nada, né? Não tem muita utilidade esse tipo de investidura, né? As Shades são sombras cognitivas que assombram Tyranid. Não fazem muita coisa, a não ser matar qualquer pessoa que derrame sangue, corra à noite e acenda fogo, né? É isso que elas fazem. São sombras cognitivas que fazem isso. Ou seja, para você que quer praticar magia, né, investidura, não tem utilidade nenhuma, tipo, a não ser morrer nas mãos deles. Então, 16º lugar. Em 15º nós temos os Aviar, de First of the Sun. First of the Sun é um planeta que não tem perpendicularidade, ou seja, é um planeta bem difícil de chegar ou sair, né? Mas esse planeta ele foi investido, ele tem investidura e a investidura nesse planeta são pássaros. Na verdade não são pássaros, né? É uma planta ou um verme e esses pássaros comem essa planta ou verme, eu não lembro. E aí tipo eles ficam investidos e aí eles podem se conectar com humanos e tem algumas habilidades especiais esses pássaros. Eles podem tipo mostrar perigo para os humanos, coisas assim, alertar, tipo, o humano vê a própria morte se ele for morrer nos próximos instantes, assim, sabe? É um sistema de magia legal, mas a princípio você tem que cuidar dos pássaros e tal, achar um pássaro com uma habilidade interessante, mas meio, tipo, podre. Por isso está em 15º lugar. Do 14º ao 11º é a parte que eu tenho mais dúvida em como ranquear eles, que eu não conheço tanto ou não foram tão bem apresentados. A princípio, eu coloquei em 14º Void Binding, que é tipo uma cópia que o Odium fez de Surge Bind, né? Mais fraca, mais tosca, não foi apresentada muito, não foi mostrada tanto, não tenho tanto, né? Vamos ver como é que vai ser, mas não achei legal. A princípio essa lista se ranqueia, né, no meu critério pessoal de eu gostar. Não gostei tanto. Em 13º eu coloquei Old Magic, que é também um sistema de magia de Roshar. Aliás, Void Binding é de Roshar, né? E Old Magic não foi apresentado nada por enquanto, praticamente, né? A não ser falar que a Night Watcher tá ligada à magia antiga e ela dá uma bênção e uma maldição para as pessoas que vão atrás dela pedir alguma coisa, né? Ela atende os desejos, mas dá uma maldição também. Não sabemos muita coisa como funciona a Old Magic. Por isso, 13º. Em 12º eu coloquei Light Waving, mas não Light Waving dos radiantes, né? É o que o Royd faz, ou seja, é uma arte de ilusão, fazer coisas de ilusão, mas ligada ao sistema de magia que existia antes da fragmentação de Aldonasium, né? Antes do Shattering. Não sabemos muita coisa, o Royd usa em vários momentos, né? Em Nautilus, sempre que o Royd vai contar uma história, ele faz umas magias, usa umas areias, umas fumaças para contar uma história e faz umas ilusões. Algumas dessas vezes o Brandon confirmou que era o Light Waving original dele, né? Antes do fragmentação do Aldonasium.
Por ser um método ainda funcional e tal, e que o Roger usou, legal, coloquei em 12º. Em 11º, Sand Mastery. Não conheço, não li ainda White Sand, mas deve ser interessante, deve ser legal. E é um método funcional, né? Tipo, o Light Waving do Royd não é tão funcional depois que Aldonasium foi fragmentado. Sand Mastery é funcional completamente, então ficou com o 12º lugar. Agora nós temos entre o 10º e o 6º lugar 5 sistemas de magia, todos de Cell. Cell é um planeta assim que o sistema de magia tá bem bagunçado assim, né? Porque os 2 shards que habitavam Cell foram mortos pelo Odium e a investidura deles foi... O Odium tirou do plano espiritual e colocou no plano cognitivo. Então isso causou uma bagunça e a investidura de Cell é muito focada nos lugares físicos. Então, eu vou contar um pouco de acordo com cada sistema. Conforme eu vou contando, eu vou explicando um pouco. Em 10º lugar, eu coloquei Blood Sealing. É um sistema de magia que aparece em The Emperor's Soul. É interessante, legal usar sangue para fazer selos específicos, sabe? Desenhar uns selos. E também o sistema de magia é muito forma. Os sistemas de magia todos de céu. Formas e localidade. Ou seja, só as pessoas que nasceram numa localidade podem usar aquele sistema de magia. Blood Sealing é usar sangue. Pessoas que nasceram numa certa localidade usam sangue para desenhar uns selos e causar coisas com isso. 10º lugar. Em 9º eu coloquei Shaishan, que é tipo uma forma de arte marcial que também, né, pessoas de uma localidade usam formas específicas de uma arte marcial que chama Shaishan, e aí tipo elas vão lutando e ficando cada vez mais rápidas e mais poderosos os golpes dela. Eu achei bem interessante isso, por isso eu coloquei na frente de Blood Sealing. Então, 9º lugar. Em 8º lugar eu coloquei Dakhor, que é um sistema de magia que aparece em Elantris e é usado pelos inimigos de Elantris. Só pessoas do monastério, não sei das quantas, podem usar esse sistema de magia e faz os ossos crescer, deforma as pessoas, elas ficam tipo bem poderosas. Por isso eu coloquei em 8º. Achei tipo interessante, legal, mas causa deformações, então eu não ia querer usar, sabe? Esse rank é mais ou menos na ordem que eu gostaria de usar. O primeiro é o que eu acho mais legal de usar e assim por diante, né? Em 7º lugar, o Aundor, que é o sistema de magia dos Elantrianos, né? Das pessoas que nascem em Elantris. Primeiro que elas ficam, tipo, fodalhonas, tipo, imortais praticamente. Elas se curam de feridas, não precisa, sabe, super fodas, porque elas ficam investidas e elas podem desenhar coisas assim no ar, com o dedo assim, desenhar coisas no ar, e aí, tipo, a investidura que tá no plano cognitivo sai assim, dependendo dos desenhos que eles fazem, e tem um efeito, cura, destruição, eles podem fazer um monte de coisas. É bem interessante e é, tipo, muito foda esse sistema, assim, tipo, ser um elantriano, mas é muito focado no local. Conforme você se afasta de Elantris, essa magia já vai perdendo o efeito, sabe? Seus desenhos vão ficando, os efeitos deles vão ficando mais fracos e coisas assim. Então essa é a principal desvantagem do Aundor. Em 6º lugar eu coloquei Forgery, porque eu achei muito legal enquanto eu tava lendo The Emperor's Soul. Você faz selos, sabe? Desenha e você pode fazer... Você reescreve o passado fazendo esses selos. Então, tipo, eu tô aqui... não sei dar um exemplo. Tipo, você tem uma mesa, por exemplo. Uma mesa de madeira velha. Você faz um selo e você reescreve o passado para a mesa acreditar que ela foi bem cuidada ao longo dos anos. Então, tipo, ela vai... Porque todos os objetos têm uma consciência, mais ou menos, uma representação, uma expressão
tanto deles quanto de que nós temos deles, né? O que a gente imagina deles e o que eles são eles mesmos. Então, a gente reescreve isso um pouco e reescreve o que aquele objeto acredita. Eu achei simplesmente genial. É muito legal. E, tipo, você pode fazer selos para você alterar você mesma, sabe? A personagem principal, ela tem uns, de The Emperor Soul, ela tem uns selos que, tipo, ela pode reescrever o passado dela. Então, ela passa a acreditar que ela foi treinada durante anos em uma arte marcial foda e um monte de coisa, sabe? E ela vai acreditar nisso por um tempo, né? Porque os selos, eles às vezes eles não funcionam, eles não pegam, sabe? Às vezes você carimba o selo e ele perde o efeito depois de um tempo. Ou às vezes você carimba e é tipo permanente, você não precisa, a não ser que você destrua o selo, aquele efeito que você programou vai continuar funcionando. Enfim, é um sistema de magia que eu gostei mais ao ler The Emperor Soul, e eu achei mais legal do que o Outdoor porque não tem a restrição da localidade, né? E também é tipo muito legal mesmo. The Emperor Soul. E agora nós temos os sistemas de magia de Scadrial. Em quinto lugar nós temos Ferruquimia. Ferruquimia é um sistema de magia neutro. Tem essa característica também, mas né, esse não é um vídeo sobre investidura, mas que você não ganha nem perde, né? Você, tipo, você não consome nada, mas você também não gasta nada. De investidura, assim, mais ou menos. Como que funciona? Um ferroquimista, ele pode armazenar um atributo em determinado metal. Então eles têm tipo as mentes de cobre, que eles podem armazenar memórias deles nas mentes de cobre e depois eles pegam de volta. Eles podem armazenar o peso físico deles. Eles passam um tempo ficando mais pesando menos e aí depois eles podem pegar esse peso e pesar mais. Eles podem armazenar saúde em ouro, se eu não me engano. Então eles passam um tempo doente e depois eles têm essa saúde armazenada que eles podem se usar para curar mais rápido. Ou seja, é neutro, você fica um tempo doente, depois você pode usar para se curar mais rápido. É um sistema bem legal. Na primeira era é bem legal porque você pode ser um ferroviamista completo, né? Você pode ter acesso aos 16 metais, fazer muita coisa. Na segunda era eu ainda tô vamos ver como é que vai evoluir, né, o sistema de magia. A princípio eu tô... era mais legal na primeira era. Em quarto lugar, eu coloquei Hemalurgia. O sistema de magia do Cosmeric provavelmente é o mais forte, assim. Que você pode usar para roubar atributo dos outros. Você faz estacas de metal e dependendo do metal e do lugar que você enfinca a estaca na pessoa, você pode roubar um atributo dela. Você pode roubar a investidura dela. Então, tipo, se você enfincar a estaca num ferroquimista, você pode roubar a habilidade de ferroquimia daquele ferroquimista. Você pode roubar atributos. É tipo o mais poderoso, porque se você roubar muita coisa, você vai ficar poderoso pra caralho, né? Depois você precisa se fincar pedaços de metal. Então, não é um sistema que eu gostaria de usar tanto, mas eu coloquei em quarto porque é o mais poderoso. É bem legal. Provavelmente vai ser completamente central para a história do Cosmere. Então, eu coloquei em quarto lugar. A hemalurgia é um sistema negativo, ou seja, você perde alguma coisa para usar. E quando você rouba um atributo, você não rouba ele por completo, né? Você rouba ele mais fraco, digamos assim. Se você roubar a habilidade de um cara de se curar, você não vai se curar na mesma velocidade que ele se curava, digamos. Mas enfim, é muito poderoso. Em terceiro lugar, nós temos a alomancia, que é um sistema positivo. Você ganha as coisas, né? Como que funciona a alomancia? Você ingere um metal, come ele, junto, né? Como é um metal, as pessoas colocam num copo com água assim e bebem com pepitas de metal. E aí, tipo, você pode metabolizar aquele metal. Queimar, é dito que eles queimam o metal, né? Metabolizar conscientemente eles e ganhar um atributo. Se você queima peltre, você fica mais forte. Tem metais que você pode aumentar ou diminuir a emoção das pessoas, né? Abrandar ou... Esqueci a palavra. Putz, faz tempo que eu li Mistborn, nem tanto. Tem um metal que te ajuda a
enxergar melhor. Aço e ferro, se eu não me engano, você pode empurrar e puxar outros metais nas proximidades. Enfim, você pode fazer muita coisa. A desvantagem da alomancia é que, tipo, na primeira era, ou você era um alomante, ou você era um Mistborn, ou seja, um nascido da bruma, e você pode usar os 16 metais, ou seja, muito foda. Ou você era um brumoso, que você pode usar um metal. E aí, dependendo do brumoso que você é, tipo, é legal, mas, putz, eu preferia ser um Mistborn completo, né? Então, tipo, é legal, é legal, é legal, é legal, mas é melhor ser um Mistborn completo. Em segundo lugar, eu coloquei Surge Binding, que é tipo a amarração das forças, né? Você usa forças naturais. E aliás, é o sistema de magia de Roshar, o principal dos Cavaleiros Radiantes. Muito foda. Tipo, sério, os Cavaleiros Radiantes eram. Eu não vou entrar em muito spoiler, né? Mas, por exemplo, eu vou falar aqui que eles tinham espadas super fodas, que eram as Shard Blades, que elas cortam a alma das pessoas, sabe? Se você usar ela numa pessoa, não vai cortar, tipo, o braço dela, vai cortar a alma, assim, a malha espiritual do braço dela. Então, o braço dela, assim, daqui pra cima vai ficar morto, porque você cortou a malha espiritual. É como se você cortasse os nervos. Tipo, não corta coisas físicas, corta no plano espiritual. Muito maneiro. Todas as coisas dos radiantes, aliás, se perderam com o tempo, né? Mas, tipo, se você fosse um radiante da época antiga, muito maneiro. E você também tinha os Shard Plates, que era uma armadura que era praticamente indestrutível. Muito foda. Como que funciona o sistema de magia, então? Você faz uma ligação de Nahel. Você faz uma ligação de Nahel com o Spren, que é tipo uma representação de um atributo no plano cognitivo sentiente. Ou seja, você tem Honor Spren, os Spren de honra, que é tipo uma representação do conceito de honra no plano cognitivo, só que esses Sprens são vivos. Você tem Sprens conscientes, aliás, e você tem Sprens não conscientes, por exemplo. Você tem Spren de fogo. Se você fizer uma fogueira, vai aparecer uns Spren dançando assim ao redor. Mas eles não são conscientes e você não vai fazer uma ligação de Nahel com eles, né? E, aliás, é o Spren que escolhe com quem fazer a ligação. Mas enfim, além dessas coisas, dessas tecnologias perdidas, né, que os Cavaleiros Radiantes tinham, das armaduras e das espadas maneiras, cada ordem dos Cavaleiros Radiantes, que aliás são 10, tinha acesso a usar duas forças da natureza, assim, gravidade, abrasão. Eu não lembro todas as 10 de cabeça, mas eu vou olhar. Ok, olha aqui. As 10 surges são adesão, grudar as coisas, gravidade, divisão, abrasão, progressão, iluminação, transformação, transportação, coesão e tensão. A gente não sabe muito bem o funcionamento prático de como é um radiante controlar algumas dessas surges. Por exemplo, tensão. Como que ele vai controlar a tensão superficial? O que isso significa na prática? Não sabemos. Mas, aliás, os radiantes também, né? O Surge Binding, eles absorvem Stormlight, né? Luz das tempestades. E eles usam para fazer essas magias, né? O Surge Binding. Eles usam o Stormlight para fazer essas coisas. E quando eles absorvem o Stormlight também, eles têm um fator de cura, tipo assim... Mano, tipo... levar uma flechada na cabeça e se curar. É tipo isso. Muito, muito maneiro, muito maneiro. Segundo lugar, então, dos sistemas de magia mais legais, ranqueanos, na minha opinião. E em primeiro lugar, nós temos o sistema de magia de Nautis, Awakening, que é, na minha opinião, o mais legal assim. Primeiro que é um sistema de magia que todo mundo pode usar. Eu acho isso legal. Tipo, os outros, o Spren tem que te escolher pra você fazer a ligação. Você tem que nascer um Mistborn. Blá blá blá. Você tem que nascer numa localidade específica e ter uma conexão de identidade específica com a localidade, com o povo.
em Cell. Em Nautilus, nada disso. Todo mundo nasce em Nautilus com um breath, um sopro. E aí, tipo, você pode passar esse sopro para outra pessoa falando My life to yours, my breath become yours. Ou seja, a minha vida para sua, meu sopro se torna seu. E aí, tipo, você passa o seu sopro para outra pessoa e você vira monótono. Tipo, você é como se você perdesse a sua vitalidade. E aí, conforme alguém vai acumulando sopros, breaths, ela vai podendo fazer a magia, que é awakening, que é acordar as coisas. Você pode, tipo, dar vida para as coisas e elas te obedecerem. Tem uma cena muito legal em Warbreaker que, tipo, a Viviana tá escalando uma parede de um castelo assim, ela tinha acordado o casaco dela. E aí, tipo, um arqueiro atira nela e o casaco dela por conta própria, porque ela tinha acordado e dado a ordem do casaco para proteger ela. O casaco dela pega a flecha assim no ar para proteger ela. É um sistema de magia muito legal. É como foi criada Nightblood. É um sistema de magia muito, muito legal. Muito legal. Tipo, primeiro que todo mundo pode fazer, eu já acho isso legal. Todo mundo nasce com breath. Você pode passar adiante, pode acumular sopro. Você pode dar vida para as coisas. E aí, né, tem 10 ordens de acordo com a quantidade de sopros que você tem, né? Para você conseguir, tipo, quanto mais sopros você tem, mais poderoso você fica. E aí, tipo, quando você tem tal quantidade de sopros, você, tipo, libera um achievement, sabe? Você completou um treco e aí você ganha um poder extra. De ver cores, um monte de coisa assim. O sistema de magia de Nautilus é muito relacionado às cores, né? Aliás, para você acordar um objeto, para você dar vida a ele, você precisa dar o seu sopro para ele e também sugar a cor de algum objeto que você esteja segurando. Enfim, é o sistema de magia mais legal, na minha opinião. Mais legal mesmo. Tipo assim, se eu fosse para escolher, eu queria ser um Awakener. E queria ter muitos sopros. Embora isso signifique tirar a vitalidade de um monte de gente. Enfim, eu acho o sistema de magia de Warbreaker o mais legal assim. Quero muito que saia a continuação de Warbreaker Nightblood. Mas então acho que é mais ou menos isso. Esse foi o meu ranking dos sistemas de magia do Cosmere. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir e até a próxima, gente.